Fala pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai trazer 6 pontos para a gente aplicar no novo treinamento da CIPA. Não sei se vocês estão sabendo, mas em março desse ano teve um texto que entrou em vigor da CIPA. E agora a CIPA não é só mais CIPA, né? Não fala só mais de prevenção de acidente. Agora é prevenção, Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. E a gente vai trazer esse ponto do assédio, de como que a gente aborda o assédio no treinamento da CIPA, que é uma coisa que a gente precisa fazer agora. Então, antes da gente começar o vídeo, pedir para vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilham, leve essa informação, esse vídeo para quem é da área, para quem tem interesse e para quem precisa escutar essa questão do treinamento da CIPA. Beleza, pessoal? A gente está num desafio aqui do nosso canal que a gente precisa alcançar 1.000 inscritos, então peço a ajuda de vocês para a gente conseguir bater essa meta aí. Beleza? Então vamos lá ver os pontos. Então, como que a gente vai abordar o assédio no treinamento da CIPA? Trouxe aqui, né, o título que agora vai ficar. Então, é Comissão Interna de Prevenção de Acidente e de Assédio. O que mudou na atribuição, né, que fala de assédio. Então, no item 5.3.1, né, na linha J, fala incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho e nas suas atividades e práticas. No item 5.7.2, treinamento deve contemplar no mínimo os seguintes itens. Trouxe o item H, prevenção e combate de assédio e de outras formas de violência no trabalho. Então, a CIPA tem que prevenir e combater o assédio e a gente precisa treinar a CIPA para prevenir e combater o assédio, né? Então, o que a gente precisa fazer para orientar a CIPA, né? Para a gente estruturar essa questão do combate e o assédio no trabalho. Então, primeira coisa, a gente tem que identificar qual que é a maturidade que a empresa tem para falar sobre assédio, para tratar o assédio, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer: existe algum tipo de procedimento na empresa que fala sobre o assédio, né? Existe algum código de ética, algum código de conduta da empresa referente, tratando questões sobre o assédio, seja sexual, seja moral ou qualquer outro tipo de assédio? Existe algum meio de denúncia, né? Se existe um procedimento falando de assédio, esse procedimento fala de como que a gente vai denunciar, né, esse comportamento e quais são as formas de apoio às vítimas. Então, o que a empresa vai oferecer para as vítimas que sofrerem esse tipo de assédio? Esse é o primeiro ponto, né? Não adianta você ir na CIPA, começar a dar um monte de coisa e bombardear a CIPA de informação sobre assédio, sendo que a empresa não tem nada estruturado. Então, primeiro, entenda a maturidade da empresa referente ao assédio, né? Vamos tentar estruturar isso primeiro, depois a gente começa a treinar a CIPA. Então, se depois desse questionamento aqui não tem nada ou tem alguma coisa e pode melhorar, conversa com o gestor para ver como que vocês vão amadurecer esses pontos para depois começar a abordar esse tema na CIPA. Né? Primeiro ponto, definir e sensibilizar a CIPA. Né? Então, inicie o treinamento com uma explicação clara sobre o que é assédio sexual ou qualquer outro tipo de assédio no trabalho. E discuta isso em alguns exemplos com o pessoal da CIPA. Né? Trouxe alguns exemplos aqui de assédio sexual. Então, comentários sexuais impróprios. Um colega de trabalho faz um comentário de natureza sexual sobre a aparência, sobre o corpo, sobre a vida íntima ou de outro funcionário. Fazer uma proposta sexual indesejada, um supervisor, um colega faz uma proposta sugerindo relações íntimas com o funcionário, toque e gestos impróprios, exposição indevida, então compartilhar material pornográfico ou sexual de um colega no trabalho, isso também é uma questão de assédio, e fazer alguma ameaça ou chantagens de natureza sexual. Então, se você não fizer isso comigo, eu vou fazer aquilo, ou eu vou te privar de alguma coisa. Fazer esse tipo de ameaça também é considerado como assédio. Também trouxe aqui alguns pontos sobre assédio moral. Pessoal, lembrando, isso são exemplos. Você pode usar esses ou usar outros. Mas aqui são exemplos que eu estou trazendo para vocês discutirem com o pessoal da CIPA no treinamento. Então, humilhação em público, isolamento social, comentários ofensivos e preconceituosos, ameaça de demissão
ou espalhar rumores e boatos, né? Então, fazer fofoca, mentir sobre as pessoas e espalhar isso dentro da empresa também é considerado como assédio moral. Então, esses são alguns exemplos de assédio moral, assédio sexual. Se vocês quiserem colocar algum outro tipo de assédio no treinamento e abordar isso com a CIPA, também é interessante, né? Tudo vai depender lembra lá, do procedimento que está alinhado na empresa com a direção da empresa para vocês abordar isso, né? O outro ponto, então, se a gente definiu o que é um assédio moral e tocou nessa sensibilização da CIPA, outro ponto é qual que é a legislação e as políticas internas. Então, o que dentro da empresa funciona, qual que é a lei, qual que é a regra dentro da empresa e qual que é a regra dentro do país, né? Então, explica as leis e os regulamentos para a CIPA para saber como que eles vão atuar, ou em cima do que eles vão atuar. Então, referente à legislação, existe uma lei de crime sexual, que é a Lei 13.718. Também tem um artigo, o artigo 7 na Constituição Federal, que fala sobre dano moral e assédio, e também fala alguns pontos na CLT também fala sobre assédio. Depois que a gente falar sobre a legislação, a gente vai tratar os impactos e as consequências. Então, como que a gente vai abordar os impactos e as consequências, seja emocionais, psicológicos, físicos, profissionais, que vão causar ou que podem causar depois de um tipo de assédio no trabalho. Então, aqui eu também trouxe alguns exemplos, pessoal. Lembra que não existe só esses, vocês pesquisam mais outros além desses se vocês acharem interessante. Então, o que eu trouxe aqui? Impactos emocionais. Então, o que pode causar nas pessoas? Ansiedade, depressão, culpa ou vergonha, desesperança, raiva, irritação. Esses são alguns exemplos de impactos emocionais. Impactos psicológicos: baixa autoestima, estresse pós-traumático, isolamento social. Então, esses são alguns impactos psicológicos. Impacto físico: ter problema na saúde, né? Depois de ter todos os problemas psicológicos, isso pode trazer algum impacto na saúde, seja a ansiedade, seja o estresse, tudo isso pode causar uma doença e a pessoa ter isso fisicamente, né? Também queda no desempenho profissional, isso também pode causar aí depois de tanto esses assédios acontecerem. Impacto na carreira, prejuízo na carreira, né? Os casos extremos de assédio pode levar à perda do emprego, dificuldade de encontrar novos empregos e dificuldade de relacionamento do trabalho. O assédio pode afetar a relação dos colegas e superiores, tornando o ambiente de trabalho insuportável. Esses são alguns exemplos do que a gente pode trazer sobre impactos e consequências às vítimas de assédio. Outro ponto é quais são os procedimentos de denúncias. Então, se existe um procedimento que fala sobre como que a gente vai abordar, em cima do que a gente vai abordar no trabalho, como que o cipeiro pode disseminar essa informação na empresa referente às denúncias. Então, o colaborador sofreu assédio, como que ele vai denunciar para a empresa, para a direção ou para um comitê, não sei como que é a estrutura de cada empresa, mas como que ele vai fazer esse tipo de denúncia, né? Então precisa ter um procedimento e um processo simples para as pessoas fazerem denúncia. Depois, qual que vai ser a intervenção ao apoio? Então, beleza, a gente tem um procedimento de denúncia, a pessoa sofreu assédio, foi tratado, o responsável foi foi tratada a parte do responsável, e só que a pessoa está com trauma ali. Como que aquele trauma vai ser tratado? Qual que vai ser a intervenção e o apoio da empresa para essas vítimas do assédio? E depois disso a gente vai construir uma cultura de respeito. Então, a gente vai encerrar o treinamento enfatizando a importância e responsabilidade coletiva na prevenção do assédio sexual ou qualquer outro tipo de violência no trabalho. A ideia é incentivar os participantes a tornarem defensores e ativos, promovendo a cultura e respeito, igualmente da segurança no ambiente de trabalho. Então, eles têm que promover a questão do assédio, né? Óbvio. Lembrando, o procedimento tem que estar muito claro, a forma de denúncia tem que estar muito claro, e quando isso for aplicado, quando tiver o assédio acontecer e as pessoas que fizeram assédio tiverem as suas penalidades ali dentro da empresa, de acordo com o que for definido, né?
Isso a CIPA tem que passar para todo mundo, ou a gente tem que treinar a CIPA para a CIPA passar para todo mundo na empresa, ou com quem elas interagem, que isso funciona. Então, não adianta a gente construir uma coisa que seja fictícia e, no final das contas, os culpados não sejam penalizados, né? Então, se acontece, foi investigado, de fato aconteceu, então a gente tem que disseminar essa cultura de respeito na empresa para as pessoas se respeitarem. Beleza, pessoal? Então é isso. Trouxe falei seis, mas trouxe 7 pontos aqui para a gente abordar no treinamento da CIPA. Então, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal, pessoal, ajuda a gente aí com esse compromisso. Se você tem interesse aqui, Rafael, essa apresentação dá para disponibilizar? Vou deixar o link aqui embaixo que vocês conseguem baixar a apresentação aí, copiar o conteúdo e colocar no treinamento, ou melhorar o conteúdo para aplicar no treinamento da CIPA. E é isso, pessoal. Beleza? Até a próxima. Valeu!